Nossa jornada começa agora, nesse momento aqui no nosso canal Lente Interior. A jornada de lives que desperta em você conhecimento e principalmente vamos trazer aqui muitas informações importantíssimas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que foi bem trabalhado isso no século passado, que é o condicionamento clássico. E agora eu já vou chamar a doutora Silmar, que a gente já vai trocar essa bolinha, vamos trocar um monte de figurinha e um monte de informação. E seja muito... Enquanto isso, você que está entrando, você já sabe, né, pessoal? Por favor, manda o aviãozinho para que mais pessoas possam participar desse momento. Seja muito Perfeito. bem-vinda. Estamos juntas mais uma vez. Mais uma vez estamos juntas para um momento de principalmente revelar para as pessoas, né, Silmar, a importância de entender a verdade que acontece ao nosso redor e o quanto o condicionamento clássico, algo que foi tão bem explicado e trabalhado no século passado por Ivan Pavlov, ele foi um fisiologista russo, né, que nasceu em eu vou até pegar aqui, porque ele nasceu em 1849, tá? E foi assim, trouxe contribuições muito importantes para a psicologia. Ele mesmo como fisiologista, ele trouxe para a gente muita contribuição, tanto para a área dele, quanto para a psicologia clássica e comportamental, que hoje é tão badalada na sociedade atual, que é as técnicas comportamentais. E o que a gente está trazendo hoje para despertar para as pessoas esse conhecimento é o efeito, né, que alguns estímulos e respostas acontecem no ser humano. E aí a gente vai linkar com o que aconteceu agora, recentemente, com a sociedade brasileira e mundial sobre o período da pandemia. O que é que a gente está querendo apresentar para vocês? O que a mídia utilizou, né, de recursos o tempo inteiro informativo, de números de morte, de situações do próprio procedimento, ou seja, intubar, não intubar, quais são as medicações, o que não é permitido, ou seja, todos esses estímulos, né, todos esses condicionantes geraram o que o Pavlov trouxe de um conhecimento muito interessante sobre o condicionamento clássico, ou seja, muda a fisiologia do próprio organismo, né? Ou seja, quando você estimulado, você é condicionado, você muda em você, muda no seu corpo essas respostas. E isso ele fez um experimento que eu vou relatar brevemente. Ele utilizou com os cães na época, vamos dizer assim, foi seu público, né, que ele utilizou para que ele percebesse como é que ele poderia condicionar os cães. Ou seja, ele apresentava um sino, o sino tocava, ele dava comida. E aí ele começou a continuar para condicionar. Com o tempo, Silmar, veja que coisa impressionante. Bastava apresentar o sino que os cachorros já ficavam como se estivessem com fome, né? Então já começava a ter aquela resposta fisiológica, mesmo sem a comida. E isso foi aquilo que eles apresentaram, e ele até ganhou um prêmio Nobel em 1904, quando ele trouxe todos esses conhecimentos e apresentou para a sociedade. E isso tudo faz com que a gente entenda, né, que essa resposta que a sociedade hoje atual está desenvolvendo, né, e aí é isso que a gente vai conversar com você, o que é que essas informações, né, 24 horas por dia, em todos os meios de comunicação, falando sobre a doença, o tipo de contágio, a importância do isolamento, tudo isso. Eu gostaria que você, da maneira o mais simples possível, pudesse apresentar para as pessoas o que gerou para elas e quais são as alternativas que a gente pode dar. E a gente vai falar em seguida, né, a questão dentro da psicologia. E você, como é que você pode apresentar para a gente como trabalhar essa bioquímica do nosso cérebro, do nosso corpo, para que a gente modifique essas respostas que a gente foi condicionado durante esse período? Seja muito bem-vinda. Obrigada, mais uma vez juntas, sempre juntas. Então, vamos, como você falou, a fisiologia, ele estudou a fisiologia humana. A fisiologia humana está integrada com a bioquímica, com as nossas reações químicas do nosso corpo, tanto no cérebro, como no intestino, como na pele, no sensorial.
Então, isso tudo, essas funções, cada vez mais ficam mais sensíveis a partir do condicionamento. A gente pode também, vou dar um exemplo, simplesmente quando você vê o limão, você espreme o limão, você já sente a sua boca salivar também. Então, você já sabe, você já está condicionada que aquele limão é azedo. Então, são coisas que o nosso cérebro vai guardando, aquelas caixinhas, aquelas gavetas, para, a partir do momento que ele for estimulado, tanto positivamente como negativamente, ele vai dar sinais, reações bioquímicas. Então, a fisiologia humana está junto com a farmacologia e com a bioquímica. Então, cada vez mais a gente tem os relatos de pessoas que teve aquela névoa, ou seja, aquela mente vazia, justamente após pandemia, após Covid, principalmente a pandemia e o isolamento. O isolamento condicionou a você ficar com aquela mente preparada para ver aquelas notícias cada vez mais trágicas. E isso, o que é que acontece com o nosso cérebro, com nossa fisiologia, com nossa bioquímica? Principalmente no nosso cérebro, a gente vai tendo que ações repetitivas, aquilo vai ficando sempre você vendo aquela tragédia e esperando que aquela tragédia vai acontecer com você. Então, é uma expectativa negativa. Então, esse condicionamento foi um condicionamento negativo para a gente sempre esperar que um vizinho está com Covid, o outro, alguém morreu. Então, sempre você estava com esse movimento atualmente, esperando alguma tragédia, alguma coisa que ia acontecer. Você nunca ligava a TV ou as redes sociais para ver coisas boas, porque não tinha. Quando tinha as lives dos artistas, eram eles totalmente até embriagados, porque também eles estavam sentindo essa fuga, essa mente vazia. Então, eles faziam show e tomavam muita bebida, muita droga. Isso condicionou cada vez mais a nossa mente. Então, essas condições que eu estou falando, que foi se tornando cada vez mais comum, e as pessoas começaram justamente a me procurar para ter alguma alternativa. Então, nada melhor do que a alternativa da suplementação. Porque cada vez mais a gente vai perdendo com o tempo, com a idade, com as coisas negativas, o externo em cima da gente, as coisas exógenas, a gente vai perdendo as enzimas, os estímulos bioquímicos para dar respostas positivas para a nossa mente. A nossa mente foi condicionada no lado, vamos sombrio. Então, o que era que acontecia? Diminuição da memória, você ficava, deu um branco mesmo, a falta de foco. Você perdia o foco em outras coisas. O seu trabalho, você estava fora do trabalho, quando você ficava trabalhando, era uma coisa mais metódica. Então, você estava no seu automático. Então, a sua Isso são todos condição... os efeitos, né? Pós esse condicionamento, esse grande condicionamento. Inclusive, gostaria já de apresentar, no primeiro momento, porque essa informação que a Silmar trouxe dos efeitos, a gente percebe que foi feito um condicionamento, uma estratégia através da propaganda, principalmente dessa propaganda negativa, para gerar resultados na sociedade como um todo. E esses efeitos, eles estão perdurando agora. Né? Nós vemos hoje um aumento absurdo, surreal, de pessoas que realmente não conseguiram voltar à sua atividade normal, socialmente falando, ou estão condicionadas, como a Silmar apresentou aqui, gente, com essa coisa de fuga, né? Através do álcool, das drogas, ou seja, a gente vê uma explosão do consumo tanto do álcool quanto das drogas. Tudo isso potencializado com essa lavagem cerebral que foi realizada, trazendo essa névoa, essa falta de memória, falta de concentração, sensação de medo, muito medo. O pânico faz com que o cérebro ele fique embotado, então sim, fica sem saída, né? E é para isso que nós estamos aqui, trazer um outro olhar, mostrar para vocês que isso aconteceu, e explicar por que aconteceu, né? E principalmente, a gente vem aqui trazer algumas alternativas de solução. Primeiro, se você quer se informar mais sobre o que aconteceu nessa programação, eu indico um livro chamado Luta pela Mente, que foi escrita por Richard Stargard, que essa obra ela vai mostrar todas essas técnicas que foram utilizadas por toda a sociedade de uma maneira geral, principalmente o poder público, que utilizou os mecanismos da comunicação de massa para propagar isso e conseguir fazer uma modulação no comportamento humano. Então, esse livro ele vai te ajudar a entender um pouco
pelo que tipo de reengenharia social você passou. E nós ultrapassamos essa reengenharia social. E nós estamos aqui. E eu acredito que a doutora Silmar, junto conosco aqui do canal Lente Interior, nós queremos apresentar para vocês uma perspectiva nova, uma nova forma de fazer esse condicionamento. Qual é o condicionamento que nós propomos aqui? É um condicionamento de fazer você vivenciar, através da verdade do que aconteceu, um novo processo e fazer com que você encare todos esses processos, todos os medos, todas as ansiedades, toda a própria falta de memória, de foco, através de informação, técnicas e principalmente suplementação, que vai te auxiliar a você enfrentar isso. Ou seja, nós vamos fazer um condicionamento reverso, né, doutora Silmar? Perfeito, é. Isso que Justamente. nós estamos aqui nesse momento, nessa jornada de lives. Então, por isso eu peço para que vocês compartilhem, porque existe como você sair, sim, desse mecanismo, né, desse processo preditivo que foi gerado, e a gente pode utilizar, inclusive, essas informações ao nosso favor. E agora, doutora Silmar, me fala como a gente auxiliar essas pessoas, bioquimicamente falando, para que elas possam voltar a ter sua memória controlada, sua memória ativa, sua qualidade de sono, para fazer novamente ter foco, atenção, conseguir realmente produzir, né? E ter aquilo que a gente fala que é tão fundamental para a logoterapia, que é um propósito, sentido de vida. Para isso, você tem que estar direcionado para um processo de autotranscendência e um sentido na vida que está aí, pronto para você resgatar e realizar. Mas como nós podemos auxiliá-los, bioquimicamente falando? Bioquimicamente falando, farmacologicamente falando, então a gente tem que suplementar o nosso corpo, suplementar as nossas células, suplementando uma dose certa para você ter uma vida saudável. Então, primeiramente, a gente melhora a imunidade, porque se a nossa imunidade não estiver bem, não estiver uma saúde, toda a sua suplementação não vai começar a absorver. Então, desenvolvemos justamente um suplemento para melhorar a imunidade. Então, você melhorando a imunidade, todo o teu corpo está trabalhando, está desinflamando, porque a partir do momento que o nosso corpo começa a dar sinais importantes, isso quer dizer que nossa mente não está boa, nossa saúde, nosso aparelho digestivo não está bom. Começa o quê? As viroses repetitivas. Então, melhorar a imunidade é o mais importante. E em conjunto, a gente vai o quê? Justamente melhorar a nossa saúde mental, suplementando através de vitaminas, sais minerais, aminoácidos, que são coisas que são principais, são tijolos para a reconstrução, ou seja, a reengenharia da nossa bioquímica. Que o pós-pandemia, o que aconteceu? Essas células ficaram desorganizadas e cada vez mais a gente com inflamação dentro do nosso corpo. Então, temos que alimentar aquilo que está pedindo, o nosso corpo está sinalizando. A gente melhora a imunidade, a gente faz um detox para retirar os resíduos negativos que o dia a dia vai cada vez mais ficando no nosso organismo e melhorar a nossa mente. A partir do momento que a gente começa a melhorar a nossa mente, a nossa autoestima, a tua pele melhora, aí você vai começar a parte muscular, aí vai suplementar a parte muscular, suplementação para a pele. Então, vamos também desenvolver o quê? Suplementação, uso tópico, à base de gel, de creme, coisa que a nossa pele também está precisando. Então, vamos suplementar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, isso na psicologia, na lente interior, você vai suplementar as ideias, você vai começar a passar conhecimento, a condição de cada pessoa ficou. Então, a gente olhando para dentro da gente, a gente vai olhar os sinais que o nosso organismo, o nosso cérebro, o nosso intestino, a nossa pele, muitas pessoas disseram que na pandemia a alimentação, então começou a erupção na pele porque era uma má alimentação, não estava tomando sol, que o sol é aquela coisa benéfica para a vida da gente. Então, faltava o quê? O cálcio, a vitamina D, o sol, para a gente complementar essa tríade para poder fortalecer nossos ossos. Então, a suplementação, como eu digo, não é uma medicina preventiva, é uma medicina complementar. Ela vai complementar
o que está faltando no seu corpo. Principalmente, né, doutora Silmar, porque, pessoal, vocês precisam entender que suplementação é alimentação, é diferente de medicação, né? A gente não fala aqui em remédio, nós não falamos de medicação, nós falamos aqui de uma suplementação alimentar. Nutricional, É nutricional, ela é o próprio alimento, né? Tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós necessitamos e a importância de você, sabendo das informações, sabendo que passou por um condicionamento clássico, estudado há muitos anos, mais de 200 anos a gente já sabe disso, mas estão sendo utilizados, e esse livro que eu te passei agora, né, Luta pela Mente, é importantíssimo para que você possa entender o tipo de lavagem cerebral, o tipo de propaganda que fomos todos, no Brasil e no mundo, uma reengenharia. E essa reengenharia, ela trouxe consequências. Consequências para a nossa mente, consequência para o nosso corpo, consequências socialmente falando, talvez como nunca outra vez antes na sociedade brasileira e no mundo inteiro. E para a gente começar a resgatar, não apenas resgatar, mas a gente ficar mais forte, até porque nós acreditamos que essa capacidade de superar, só por nós termos, né, vencido essa etapa, estarmos aqui, já fomos extremamente fortes, já fomos extremamente resilientes, ou seja, você que está aqui conosco, Juliano, Miguel, Zacabral, vocês que estão aqui conosco, vocês já são muito, muito fortes. Vocês conseguiram vencer, vocês ultrapassaram a maior reengenharia social de todos os tempos, provavelmente a maior sofrida pela humanidade, de uma maneira assim, bem verdadeira e bem franca, o que nós estamos apresentando para vocês. E esse condicionamento que a gente quer apresentar existe, foi realizado, foi apresentado cientificamente, mas como nós podemos utilizá-lo? Então, eu vou dar aqui para você uma técnica de como você se desensibiliza do medo, por exemplo. Alguém que tem medo aqui de voar. Então, qual é a técnica que nós apresentamos para essa pessoa? Você vai escolher um elemento neutro, que seria apresentado, né? Seria o quê? Uma música. Então, você vai colocar uma música clássica e você vai ficar ouvindo essa música clássica e utilizando o estímulo da visualização do avião ou de um penhasco, de uma montanha bem alta, como você estivesse visualizando aquilo que te traz medo, já que você tem medo de altura, de voar. Então, você vai apresentar para você esse medo, esse elemento neutro, e você vai começar a fazer isso repetidas vezes, como ficaram mais de um ano repetindo para a gente, né, a quantidade de morte, a quantidade de pessoas, quais eram os sintomas, o processo de isolamento e tudo mais. Então, você vai utilizar esse mesmo recurso para que você se dessensibilize de todo o medo. Então, é utilizar, né, as ferramentas ao nosso favor. Isso é o que nós estamos aqui, nessa jornada de lives, querendo propor para você. Soluções, trazer para vocês conhecimento que não apenas nos liberta de todo o medo, mas também que faz com que nós enfrentemos a vida, que está aí, repleta de possibilidades. E você, através de técnicas psicológicas, de uma boa suplementação, você vai conseguir enfrentar aquilo que Viktor Frankl apresentou para a gente, a capacidade de superar até mesmo as piores situações, as piores crises, as piores situações que um ser humano possa vir a enfrentar. Por quê? Porque essa força interior, essa força que faz com que você, ao se dessensibilizar de medos, né, desensibilizar de ansiedades, você consiga dizer sim à vida, apesar de tudo. E a suplementação, ela vem como aquela cereja do bolo, né? Ela vai te dar toda a liga, toda a consistência para que você possa, através de técnica da suplementação e do enfrentamento à vida, você possa ter verdadeiramente qualidade de vida. Que é isso que nós propomos aqui no nosso canal, na nossa clínica, no nosso espaço interior, né? A lente interior, ela tem exatamente esse objetivo. As situações podem estar num grande desafio, mas nós temos as ferramentas, as técnicas para auxiliar. E quando a Silmar traz para a gente as suplementações que vão, né, ajudar ao nosso organismo a estar livre dos radicais, né, desses radicais livres, que são aqueles radicais que destroem de dentro para fora, isso é uma grande ajuda, uma grande fortaleza que nós precisamos ter. Então, assim, fala um pouquinho, doutora Silmar, dessa limpeza que
que ao a gente utilizar, né, principalmente que a gente vai limpar o nosso organismo, a gente vai pôr para fora todos esses radicais que não apenas envelhece, né, mas assim, ele prejudica todas as nossas células, prejudica todos os nossos neurônios, prejudica tudo de funcionar bem. Limpando isso, como o nosso cérebro, né, junto com a técnica, pode enfrentar a vida. É verdade isso que eu estou falando? Perfeito. A suplementação vem como coadjuvante junto com a psicologia. Então, você tem um estímulo na psicologia e tem um estímulo bioquímico. Então, a partir do momento que estamos o quê? Purificando o nosso corpo, eliminando as toxinas, a gente cada vez mais vai melhorando a nossa imunidade. Então, a suplementação é uma nutrição celular. Então, ela está no alimento. Quando não complementa, muitas vezes não conseguimos ingerir quantidade suficiente, temos que complementar com os encapsulados, que são mais fáceis de você ingerir. Então, temos a fórmula oral, justamente para melhorar, juntamente com aminoácidos fitoterápicos, enzimas, probióticos também utilizamos, isso tudo para reanimar o nosso organismo, nossas células, porque com todas essas informações negativas, com todos esses agressores externos, vão cada vez mais destruindo. Então, os neurônios, entre eles, tem os neuritos, que é o quê? Para passar as mensagens. E esses neuritos são destruídos. E a gente vai o quê? Tem como recuperar? Tem sim. Temos que alimentar para poder haver a regeneração. A regeneração celular é o mais importante para nosso corpo, para todos os órgãos, todo o nosso sistema respiratório. A partir do momento que você está com medo, a sua respiração começa a ficar mais ofegante. Olha como uma coisa tem a ver com a outra. A tua mente está condicionada ao medo, condicionada a algum agressor externo. O teu aparelho respiratório já começa a sentir dificuldade. E o teu aparelho digestivo já começa também o metabolismo ser mais lento. Ou vai o quê? Reter para formar bolos fecais, ou vai a diarreia. A partir do momento que você retém, você está retendo o quê? Toxinas. Essas toxinas vão ficando o quê? Feito placas no nosso aparelho digestório. E essas placas podem formar futuramente tumores. Tem a nossa parte cardiovascular. Então, isso tudo, a suplementação vai ajudar nesse sistema, nesse corpo mecânico que a gente tem, que precisa justamente de melhorar o metabolismo, melhorar a oxigenação, eliminar os radicais livres, evitar o quê? O estresse oxidativo. Porque as pessoas, o que é estresse oxidativo? Imagina, vai enferrujando, as tuas articulações vão ficando. Se o ferrugem ataca o ferro, o estresse oxidativo ataca as nossas articulações, a nossa respiração, vem queda de cabelo. Isso tudo são consequências de quê? Sinais que o nosso corpo está dizendo que estamos precisando de nutrição. Estamos precisando de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, atividade física. Precisamos do sol. Isso tudo, a partir do momento que nascemos, temos isso tudo. E fomos perdendo. Tem pessoas que mal vê o sol vai de casa, no ar-condicionado, vai para o escritório. Então, isso tudo aumenta o quê? O estresse oxidativo. Começa o quê? As articulações. E o sono? Como é que vai o nosso sono? Então, como é que vai os nossos hormônios? O nosso hormônio do sono, o nosso cortisol, a melatonina, isso tudo tem que estar em equilíbrio. Nem elevado, nem baixo. Outro dia eu falei sobre a homocisteína, que cada vez mais tem aumentado, elevado a homocisteína. O que é que faz elevar isso? As pessoas terem mais infarto, AVCs. Por quê? E quase ninguém faz a dosagem da homocisteína no sangue. Começa dizendo, ou é uma virose, ou é algo que não vai afetar a parte cardiológica. Você pensa em tudo. E, de repente, você vê cada vez mais os jovens tendo problemas coronários. E por que acontece o que foi que levou essa taxa a ser tão desregulada? Porque aconteceu um aumento muito grande pós-Covid, e isso é real, né? Hoje a incidência de AVC, de problemas cardíacos em jovens, a questão do próprio câncer turbo, essa coisa, tudo isso está acontecendo numa proporção, principalmente
que a gente não via com jovens, né? Pessoas muito jovens passando, tendo ataque fulminante do coração. Por que essa dosagem? O que aconteceu de diferente? Provocou, né? Essa elevação. Justamente, a homocisteína, ela tem que estar adequada. Isso existe no nosso corpo para poder controlar algumas coisas. E o que é que acontece? Tem uma enzima que vai quebrar essa homocisteína em metionina e cisteína, que são aminoácidos excelentes. A homocisteína, eu digo que é uma substância assassina. Porque a partir do momento que eleva ela, ela vai degradando as células que estão no seu caminho. Então, principalmente na parte circulatória, ela começa o quê? Aumentar as placas, porque vai condensando, e as placas justamente nas coronárias. E as pessoas pensam que não estão com placas, estão fazendo exercício físico, cada vez mais fazendo exercício físico, não está sabendo que a sua homocisteína está alta e que cada vez mais está ficando mais restrito as tuas coronárias. E de repente está ficando placas e aquelas placas colam e você tem infarto fulminante. Aí as pessoas a gente pode então, doutora Silmar, a gente pode, vamos dizer assim, utilizar o jargão que é a questão alimentar, é a alimentação cada vez pior, com menos nutrição, uma alimentação desses de fast food, com muita gordura, com muitos saturados, com muitos açúcares, com muitos conservantes, com uma quantidade surreal, né, de agrotóxico, que também potencializa todo esse mal. Ou seja, nós estamos enfrentando tanto uma pós-pandemia, né, um processo programativo de extremo dano cerebral, quanto nós também estamos enfrentando uma grande pandemia, uma grande epidemia de alimentos muito pobres. Ou seja, são as duas coisas. Por isso é tão importante, gente, a suplementação. Por isso que a gente está aqui nessa jornada de lives e eu convido sempre a doutora Silmar para apresentar para vocês a importância dessa suplementação. Porque se você não tem qualidade de alimentação, você não tem qualidade da água, se você não tem qualidade do solo, se você não tem qualidade ambientalmente falando, você vai precisar de estratégias outras, que é, primeiro, fortalecer tua mente, fortalecer de dentro para fora, e também utilizar a suplementação, que é uma alimentação, a nutrição ideal para você e focada para você, para que você possa enfrentar todos esses estressores. Isso é muito importante que você tenha em mente. Então, purificar seu corpo, limpar teu corpo, fundamental que você faça isso nesse momento, para que você possa não apenas enfrentar 2024, como também, né, doutora Silmar, esse acontecimento que a gente vai ter na próxima segunda-feira, antes, inclusive, da nossa live, que é o eclipse solar. E fora o eclipse solar, olha que coisa mais interessante. A NASA vai emitir, vai lançar três bombas, três foguetes, né, para o Sol. Não sabemos qual é o objetivo. E, paralelo a esse processo do eclipse, nós vamos ter um cometa que eles chamaram de cometa Diabo. Então, toda essa programação é extremamente danosa. Por quê? Porque ela gera medo, ela gera um certo estranhamento. Por quê? Porque determinadas situações estão acontecendo atualmente e sendo noticiado com um certo toque, um certo, vamos dizer assim, requinte, né, de ficção científica, para dizer mais tranquilo, para a gente não ter problema na live. Como é que a gente pode enfrentar tudo isso? Veja bem, a melhor maneira para a gente enfrentar é a gente estando bem alimentado, estando bem suplementado. Porque imagine se você estiver fraco e vier qualquer virose ou bactéria, aquilo te derruba. Isso mesmo, outras coisas externas vai te derrubar. Se você passar um dia sem se alimentar ou sem se hidratar bastante, você vai sentir fraca. Então, veja bem, a gente tem que o quê? Que se preparar, se prevenir para outras coisas que virão. Todos os dias estão acontecendo coisas diferentes. Tem agora uma bactéria no Japão, tem cada dia, eu estou sempre antenada nessas coisas. Meu Deus, como as pessoas só colocam as coisas negativas. Ninguém mostra uma maneira de você enfrentar isso. Então, mas aqui é esse é o nosso propósito. A gente aqui vai apresentando e a gente vai dando as soluções, inclusive as técnicas de como você se dessensibilizar para não ter nem medo,
em hipótese alguma, você pode colocar essa técnica que a gente apresentou aqui na live em qualquer tipo de tema. Inclusive, por exemplo, sobre esse eclipse, por exemplo. Como é que nós podemos dessensibilizar esse medo do desconhecido e das coisas como estão sendo apresentadas, né? Então, a gente vai apresentar com as técnicas de que você vai pegar um estímulo neutro, que seria essa música clássica, ou você pode, dependendo da fé que você tenha, você vai fazer uma oração, você vai recitar um salmo, você vai fazer uma meditação, você vai pegar sempre estímulos neutros que vai fortalecer você, a sua alma, o seu espírito para enfrentar as situações. Mas como nós somos psico-espiritual, nós precisamos fortalecer nosso corpo. E nosso corpo, com essa alimentação o mais natural possível, né? Então, por favor, parem de estar desembalando coisas e vamos começar a descascar as coisas. Vamos utilizar os produtos da natureza. Vamos beber água o mais natural possível, de preferência no filtro de barro. Utilize alimentos saudáveis, façam as suplementações. Esses são os, vamos dizer assim, as grandes oportunidades para a gente melhorar no nosso dia a dia e enfrentar os desafios que ultimamente têm sido cada vez mais absurdas, né? Né, doutora Silmar? A gente está ouvindo cada coisa, bactéria é um vírus, é uma bactéria, e aí a gente apresenta para vocês o seguinte: você só adoece de dentro para fora. Não existe possibilidade de você estando são por dentro, de você estando fortalecido mentalmente, espiritualmente, de nenhum tipo de dano conseguir te encapsular. Você precisa fortalecer-se. E para isso, as técnicas estão aqui. As lives servem para isso, para te trazer técnicas, força e, principalmente, capacidade de resistir, de ressignificar todo o teu dia a dia, toda a tua vida, toda a tua história. E ser, sim, capaz de enfrentar todos os desafios, todos os eclipses, todos os danos, todas as bactérias, porque vão cair 10 de um lado, 1000 de outros, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está firme. Você está firme emocionalmente, você está firme existencialmente, você está firme bioquimicamente falando. Não é isso, doutora Silmar? Perfeito. Resumiu tudo. Então, a gente tem que estar forte, prevenir as adversidades que sempre vão existir. Sempre vão existir e a gente tem que sempre estar uma boa alimentação, uma boa suplementação e boa hidratação. Que, como eu falei, muitas vezes não conseguimos ingerir. Então, temos que ter ajuda da suplementação. Cada vez mais para melhorar a nossa bioquímica, para melhorar a nossa mente, para melhorar a nossa autoestima, a parte muscular e viver uma vida saudável. Que ótimo. Então, como é que o pessoal pode adquirir esses produtos que a gente toma, que a gente utiliza e que faz tão bem para a nossa bioquímica? Eu sei que a gente tem desconto especial. Isso, continua com desconto especial. Fizemos essa nossa parceria para a gente passar conhecimento, passar alternativas e passar justamente a suplementação ideal.